Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast. Nosso podcast de hoje a gente vai fazer um bate-papo. Esse bate-papo tem uma finalidade de uma frase que é atribuída a Einstein, uma das principais frases que eu levo ao longo da minha jornada e da minha vida, que é: insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e esperar ter resultado diferente. Ao longo dos anos, ao longo dos tempos, uma das coisas que a gente vai analisando, pensando e construindo e remodelando é como eu hoje, Valdemir Alves, comecei a empreender lá em 2014, né? E agora em 2024, como é que eu vejo esse trabalho, essa construção, esses resultados alcançados e aquilo que de fato a gente tem que pensar para o futuro. Porque pense bem, 2014 não existia uma coisa que existe hoje, que é a inteligência artificial. Na verdade, ela já existia, entretanto, não da maneira e da forma acessível que ela está no momento. Então, basicamente, pessoal, o grande ponto dessa vertente que todo empresário, todo profissional tem que ter, é pensar qual é o seu momento atual da sua jornada empresarial e saber, de fato, dentro desses pensamentos, o que é realidade, o que é realização e o que é ego, ou muitas vezes o que é aquilo que você se sente como um impostor, mas na verdade é exatamente nesse ponto que você é bom, né? Eu vinha hoje, durante a minha trajetória aqui pro escritório, escutando algumas questões de um podcast, e esse podcast me pegou muito, sabe? Hoje todos nós, a grande maioria das pessoas, estão querendo ter opinião sobre tudo. E nesses últimos tempos, a última coisa que eu quero ter é opinião sobre algum assunto. Porque quando eu dou alguma opinião, eu vou lá, me exponho sobre algo que eu não teria necessidade de fazer. Então, assim, ao longo desses tempos, todos nós fomos emitindo opiniões, todos nós fomos fazendo pensamentos e construindo aquilo que a gente é hoje. Mas você já parou para pensar o que de fato, nesse processo, né, que lhe trouxe até aqui, mas o que lhe prejudicou você chegar até aqui e você está precisando mudar hoje? Então, se nós formos construir esse pensamento, formos imaginar essas situações, uma das partes, né, que eu mais vejo, principalmente em finanças, que tem muita gente falando sobre ecossistema empresarial, sobre cultura, sobre diversos temas. E aí, eu participei de 2 eventos empresariais semana passada, uma pela federação, ao qual eu sou presidente, que é a FAGES, e é também o CITAC, que é um sindicato ligado à tecnologia. E lá a gente teve lá alguns empresários naquele momento conversando, e muito interessante que todos os empresários já com um bom tempo de vida, trajetória encaminhada, eles fizeram algumas situações e eles têm algumas mentalidades que são meio que parecidas. Você olha assim, não, é diferente, mas você consegue olhar dentro desse conceito o que é parecido e o que é diferente. E dentre eles está uma situação de eles entenderem realmente o que eles são bons, né, e o que eles não são bons e o que eles precisam de alguém para compor essa necessidade. Então, ou seja, insanidade é eu querer ficar ser muito bom fazer um café, sendo que eu não sou bom fazer um café, eu sou melhor fazendo chá. E essa simples diferença, você saber o que muda é isso. Então, se eu sou bom fazendo chá, mas sou péssimo no café, quem eu conheço que pode me ensinar a fazer um café? Então, eu preciso realmente fazer um café? Eu não posso contratar alguém para fazer por mim esse café? Então, neste ponto de vista, que nesses bate-papo empresarial, estava olhando, estava pensando, refletindo, é que principalmente também sobre o novo, sobre o futuro, sobre aquilo que está à nossa frente, eu fiquei bem reflexivo, sabe? E pensei assim, poxa, a gente tem muita opinião. A gente, normalmente, nossos dias são muito repetitivos e estamos achando que isso vai mudar a nossa realidade de alguma forma. Ou vai ampliar o nosso crescimento de alguma forma diferente. Então, nesse aspecto, queria desafiar você que a pensar. Vamos construir um novo pensamento, uma nova modelagem empresarial.
E desse aspecto, o que eu vejo muito na nossa cultura empresarial, o primeiro ponto que eu poderia lhe dizer, que a gente poderia mudar hoje, né? Como olhamos para o nosso financeiro. Mas, Valdemir, financeiro é uma coisa muito básica. Se você abrir rede social hoje, certo? For pesquisar sobre uma média, né? Quantas pessoas falam sobre cultura? Quantas pessoas falam sobre gestão? Quantas pessoas falam sobre tecnologia? Quantas pessoas falam sobre finanças? O mundo de finanças, apesar de ter grandes canais falando sobre isso, né? É muito pequeno. Porque as pessoas não sabem falar sobre dinheiro. As pessoas têm um receio de falar sobre dinheiro. E essa dificuldade de falar, trabalhar e comentar sobre dinheiro nos gera um problema gigantesco. O problema subsequente a esse é nós não entendermos como de fato devemos até mesmo precificar um serviço. O quanto vale aquele serviço, aquela mercadoria que você está fazendo, produzindo, desenvolvendo? Por que eu não tenho isso de maneira muito fácil? Porque eu não consigo, de fato, entender o quanto é importante o meu financeiro. E muita gente está olhando para o palco sem olhar para o que sustenta ele, que são os números, né? Ou não sustenta ele, que também são os números. E aí, neste prisma, nesta situação, que está o nosso grande pensamento, nossa grande diferenciação, que é entender isso e mudar essas realidades. Então, se eu sei que tamanho é minha estrutura, eu consigo imaginar o quanto ela é representativa e o quanto eu preciso faturar. E essas contas, a grande maioria de nós não fazemos, porque permanecemos fazendo as mesmas coisas, olhando para o caixa aqui, que não está tão bom, que está negativo, olhando para o caixa aqui, que talvez não seja, está com dificuldade, ou está um caixa muito robusto, mas na verdade, existem vários pontos que dentro do financeiro nós não olhamos. Um exemplo, inadimplência, quanto tempo a gente olha para ela? Outro tempo, quanto tempo tem um cliente que não consome meu produto? Ou quantos clientes eu perdi naquele ano? E o que eu fiz para conversar com esse cliente? Tem algumas pessoas, né, quando deixaram de ser cliente da Contropax, muitas pessoas, eu vejo em outros mercados, que você deixa de falar com aquelas pessoas. Parece que vira inimigo. Quando, na verdade, você tem que entender por que elas deixaram de ser seu cliente. E aí a gente faz um trabalho de, como é que eu posso dizer? De se aproximar, né? Tanto da nossa base de clientes, claro, mas também das pessoas que saem da nossa base e fazer o seguinte pensamento. Cara, por que você saiu da Cotopaxi? Porque de uma maneira diferente, claro, com muita suavidade. Porque eu quero saber aonde é que foi ou a proposta de diferenciação para me entender e fazer melhor, ou onde foi o nosso erro. Uma das duas umas. Ou nós erramos, ou teve uma proposta melhor do que a gente. Então, se eu tenho esse princípio, eu consigo sobre ele construir algo diferente. E aí vem aquela frase que eu falei aqui no começo há pouco tempo, que sanidade é sempre fazer a mesma coisa e esperar estar diferente. Einstein já falava muito sobre isso, né? Já tem essa frase que é muito atribuída a ele. Então, esse aí que está o pensamento vitorioso. E aí, de profundidade, de entender os números. E muitas vezes, como você enxerga seus números, muda a sua realidade. O que é que eu gosto de fazer muitas vezes, tá certo? Eu gosto de olhar para alguém que conhece tanto conteúdo sobre aquele assunto, chamar essa pessoa para conversar e debater sobre isso. E eu entro em qualquer debate desse não defendendo algo, mas contestando aquilo que está ali, querendo de fato entender aquela construção. E por que a gente chegou até aquele determinado denominador? Aí que está o espírito do desenvolvimento. Quando você não quer ter uma opinião, mas quando você quer formar uma opinião, quando você quer formar um conhecimento, desenvolver esse conhecimento. Então, quando eu vou olhar, ou na técnica que eu vou pegar um livro, por exemplo, como esse livro aqui, que é um livro de análise financeira de empresas, né? Livro muito bom, livro de sinal, ou quando eu vou olhar os conceitos que aqui estão,
e quando eu vou debater com alguma pessoa sobre esses conceitos e sobre ângulos diferentes, eu consigo formar opinião. E uma das opiniões que eu estava em reunião financeira, eu estou com esses empresários agora, um jantar empresarial e o outro um almoço empresarial, qual era o grande ponto que eu vi nessas situações? É que até os próprios dados era contestado para verificar o que aquilo produzia de informação ou de princípio, ou de racionalidade, de resultado dentro das empresas. E aí está uma verdadeira construção. Você entender, né, com profundidade a sua informação, a sua chegada, muda o seu princípio de tomar a decisão. Nesse aspecto, o que eu mais tenho pensado sobre isso, certo? Se eu consigo, né? Se eu consigo desenvolver essa metodologia, essa capacidade de pensamento diferente, eu consigo saber para onde o meu dinheiro está indo ou para onde o meu dinheiro não está indo, ou porque eu não estou em alguns patamares diferentes. Aí nós fizemos uma consultoria financeira e uma das coisas que a gente tem aqui na nossa gama de serviço é a consultoria. E aí a gente faz a consultoria financeira, toda a consultoria financeira, nós colocamos ali um prazo médio do contrato, 6 meses. Né? Nós temos 6 meses de contrato garantido, podendo ser prorrogado por igual período. Pronto. Basicamente é isso. Por quê? As últimas empresas que a gente fez consultoria financeira, todas elas, nós fizemos com elas que elas mudassem de tamanho. Porque nessa mudança de tamanho que elas aconteceram, elas conheceram o que mudava o número dela. E hoje o que muda o meu número, né, dentro da minha empresa, aonde está essa informação? Está eu saber em qual fatia de mercado eu estou atuando e quais são os clientes que me deixam margem. Porque a partir desse cliente que me deixou margem, eu consigo entender para qual tipo de perfil de cliente eu devo trabalhar. Qual é o perfil de cliente também que eu não tenho margem nenhuma e como eu devo evitá-lo. Porque nós caímos na cilada de querer atender todos os clientes e nem todo cliente é bom para a nossa base. Se tivermos essa inteligência financeira, certo? Nós vamos colocar um indicador de gestão de estado na nossa companhia. Porque na grande maioria dessas empresas, eu vejo que a inadimplência, sempre você deixa uma margem de inadimplência, mas sempre tem aquele cliente que vai conversar com você, para você dar mais prazo, para você dar mais desconto, para você não sei o que, e ele ainda não te paga. E é diferente do cliente que te negocia forte contigo, mas te paga em dia. Então, essas micro diferenças, né, que não são micro, são gigantescas, o que adianta você ter um contrato de 5 mil reais e o cara nunca te paga em dia, sempre te reparcela, sempre é confusão, sempre é boneco. Você tem um contrato de R$ 1.000, o cara sempre te paga em dia, o cara sempre é atencioso, o cara sempre cumpre a diretriz que é para cumprir e entrega o serviço. Porque assim, se nós contratamos, por exemplo, o serviço de contabilidade, quem diz o melhor escopo para o serviço de contabilidade não sou eu, o empresário, é o contador. Ele vai olhar para a minha empresa e vai estabelecer a melhor estrutura de trabalho para que ela possa ser gerenciada. Se eu não acreditar nessa estrutura de trabalho, eu estou partindo pelo princípio que eu sei mais do que o meu contador. Então faz sentido você saber mais do que o seu fornecedor. Um dos grandes debates que a gente tem aqui internamente é que todo cliente que quer que nós se adequemos à realidade do cliente, exclusivamente a realidade dele, ele não quer mudar nada. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, eu só uso o WhatsApp, eu não uso e-mail. Aí todos os clientes nossos que só usam o WhatsApp, o que nós estamos pensando? Se tem uma ferramenta de integração. Porque se ele não usa e-mail, como é que eu vou fazer ferramenta de integração de comunicação de banco de dados, informação? E eu preciso ter padronização para que eu tenha qualidade de gestão. Porque senão eu não tenho resultado financeiro entregue na ponta com qualidade. E só isso já gera um trauma gigantesco. Ou seja,
o Brasil é um país complexo. E um dos principais custos do nosso sistema empresarial é a credibilidade e a confiança. Quinta-feira, agora, eu fui comunicado aqui pelo escritório administrativo que nós tínhamos ganhado um processo. Nós temos algumas empresas no grupo e uma dessas empresas processou o condomínio ao qual ela estava, porque o condomínio perdeu uma correspondência extremamente importante dela. E aí, ligou para a gente, ligou não, mandou uma mensagem, um WhatsApp para o nosso WhatsApp, falando que nós já tínhamos ganhado o processo. Como assim? Eu tive essa audiência há 15 dias atrás, já foi deliberado. O judiciário no Brasil tem, né, ganhado essas modernizações, mas não essa eficiência máxima. Diga-se de passagem, tem um processo de uma viagem que eu fiz que eu postei uma companhia aérea e até já não recebi, porque a companhia low cost, não, uma companhia local, e o voo local que ela fez para mim, ela não fez. Ela, enfim, tem a situação, ela não fez. Então, até hoje, há mais de 2 anos, eu não recebi esse dinheiro ainda. E aí, como assim? Aqui já, esse processo já rodou. E também já tentaram fazer esse mesmo golpe comigo. E eu olhei assim, olha, sabia que isso não era possível, né? Até pedido usado bancário, coisa e tal, não era possível ter ganho esse processo. E eu de imediato sabia que era um golpe, quando me informaram disso. Então, por que eu sabia que era um golpe? Já, dentro de qualquer mão. E mesmo assim fui verificar. Sabia que era um golpe porque o tempo era inexequível para o processo ter sido deliberado e eu receber o dinheiro dessa indenização. Primeiro Por que eu fui verificar mesmo assim com o advogado? Porque, por mais que eu tenha um entendimento sobre isso, eu posso checar com uma pessoa, assim eu farei, para ter mais confiança em validar a minha informação, né, e a minha decisão. Da mesma forma, é o empresário que vai tomar uma decisão tributária, decisão financeira, trabalhista, e não consulta um profissional respectivo daquela área. Por mais que você tenha domínio, será que você tem um domínio completo sobre isso? Será que você está preparado para tomar essa decisão? Ou será que talvez não falta alguma informação que você conseguiria decidir melhor? Então, o grande ponto, acho que do podcast que a gente está conversando aqui, formar opiniões, né, dar opiniões sem escutar outros pontos de vista pode ser muito prejudicial à sua gestão empresarial. E é nesses pontos que a gente costuma ganhar maturidade e entender e ganhar segurança. O que adianta eu ser rápido e tomar uma decisão errada? O que adianta eu ser lento e tomar uma decisão atrasada? Esses contrastes, por mais antagônicos que eles sejam, eles não são excludentes. Eles são complementares. E você tem que cada vez se aproximar deles para tomar decisões assertivas. Então, pessoal, vamos partir, né, de um princípio de uma colocação que tomar decisões precisa de informações. E tomar as mesmas decisões com as mesmas informações não vai mudar provavelmente a sua realidade. Então, busque de fato, dentro da gestão do seu negócio, o que é que muda o ponteiro da sua empresa. Se eu sei disso, então vamos construir isso. E aí, nesses pensamentos todos que eu venho criando, né, que eu venho debatendo, que eu venho refletindo, que eu venho imaginando, uma das coisas que mais me traz ali um sentimento sobre essa ocasião é que eu já pensei muito, já imaginei muito como, de fato, eu vou evoluir mais empresarialmente, como a minha empresa vai crescer mais, se desenvolver, como o meu mercado está se transformando, como aquilo que eu preciso entregar tem que ser melhor e como aquilo que eu preciso, o que eu preciso saber que eu ainda não sei. Eu tenho os meus questionamentos que eu fiz aqui, então preciso ir buscar eles. Quem são as principais indicadoras dos mercados que conseguem me dar essa capacidade? E aqui, um pouco antes de começar esse podcast,
eu estava conversando aqui com a equipe de marketing e eles estavam me relatando o caso de uma cliente que é extremamente especializada numa área. Entretanto, teve uma mega obra aqui, né? Tá tendo, na verdade, essa mega obra, e essa cliente não foi chamada. Foi chamado um cara que é mais de palco, que é um cara que fala muito, que é influenciador e coisa e tal. E essa pessoa foi fazer essa construção. E no momento dessa construção que essa pessoa estava fazendo, a obra começou a afundar. Ou seja, não é que você só, né, que não é só, mas ser um influenciador daquilo que você domina e tem credibilidade e tem capacidade de fazer. Porque assumir um trabalho ou construir algo daquilo que você não é capaz, né, por mais que você tenha ousadia em fazer aquelas ações, vai só prejudicar a sua reputação. E por mais que ela não foi convidada nesse começo, depois ela teve que ser reconvidada para refazer o processo que tinha sido feito de uma maneira errada, agora, claro, de uma maneira certa. O prédio está sendo construído, já está no final agora, né? Já passou-se alguns meses aí dessa construção e o prédio está sob uma fundação sólida. Ou seja, né? Essas analogias, essas colocações servem muito para que a gente possamos pensar o quão sólida é a nossa construção. E mesmo ela sendo sólida o suficiente, vem também o seguinte ponto: o mercado ele é democrático. Querendo ou sim ou não, ele sempre escolhe os melhores naquilo que ele está decidindo. E essas pessoas que ganham no começo por publicidade, coisas do gênero, se você não mantém a credibilidade, você não consegue entregar o resultado. E não entregando o resultado, automaticamente você se fecha, você diminui, você se prejudica porque não consegue de fato entregar aquilo que precisa ser feito. E é por isso que eu digo que uma consultoria menos de 6 meses é quase que um bate-papo. Precisa ter profundidade, conhecimento. Porque se você tem um time que não está indo além daquilo que você está querendo executar, provavelmente essas pessoas não devem permanecer. Porque as nossas habilidades, nos trouxeram até aqui. Então, quais são as habilidades que vão nos levar além? É sobre esse tipo de reflexão que a gente deve construir nossas decisões. É exatamente quando eu olho para todo o meu mercado de contabilidade, quando eu olho para os mercados no qual eu tenho alguma participação, quando eu converso com os nossos clientes, quando eu converso, né, e vejo as pessoas que são especializadas em várias áreas, é esse sentimento e essa necessidade de conhecer mais, de querer entender, querer tomar uma decisão mais assertiva, de saber aquilo que não é bom e chamar alguém para compor o melhor resultado que transformar as vidas das empresas. E igual nossas vidas pessoais também. Nós só temos que escolher basicamente qual é o difícil que queremos enfrentar. Porque ter uma empresa com vários funcionários é difícil. Ter uma empresa sem funcionários é mais difícil ainda. Ter uma empresa com salários altos é difícil. Ter uma empresa sem salários é mais difícil. Então, todos esses difíceis, né, que nós vamos olhando na nossa vida, dos objetivos de crescimento, nós temos que entender a seguinte situação: se nós não enfrentarmos eles da melhor maneira possível, pautado nessas conjunturas que viemos conversando até o momento, onde é que vamos chegar? Eu, enquanto profissional, eu sempre tive vários pensamentos. Um dos meus maiores arrependimentos ao longo da minha trajetória empresarial foi sempre eu ter um sentimento que deveria ter estudado mais, ter conhecido mais pessoas, né? Pessoas que me agregassem mais ao meu desenvolvimento, pessoas que a gente possa ali sentar e absorver algo mais substancial daquelas conversas, sabe? Sempre o meu sentimento foi esse, e ele permanece assim, né? E o meu grande pensamento hoje: o que vai fazer a Contropax se você, né, se multiplicar 10 vezes? Esse é o meu grande pensamento da atual conjuntura. E eu estou olhando para isso, né,
encontrei algumas respostas. Agora, essas respostas que eu encontrei, eu estou buscando validar. E uma das principais respostas que eu encontrei hoje, pessoal, para ser bem sério com você, que nem todo cliente é para a gente. Porque ele não vai deixar eu crescer, ele vai consumir a existência da minha empresa. Por mais que eu seja uma contabilidade consultiva, uma contabilidade gerencial, uma contabilidade de entrega de dados, tem cliente que ele não vai saber usar os dados, ele não vai querer mudar, ele não vai querer evoluir. E você colocar um peixe para correr, né? Ou você querer colocar um animal que não nada para nadar, não vai funcionar. Vai muito pelo contrário, vai fazer sua empresa voltar. Então, hoje eu estou olhando para a minha empresa, saneando essas bases e olhando para que tipo de ferramenta, qual o tipo de pessoas melhor compatibilizam com esse modelo de gestão, com esse modelo de aceleração e quer de fato se desenvolver. Esses são os pensamentos que você vai poder utilizar no seu dia a dia que vai mudar a sua realidade. E eu faço também um seguinte desafio a você agora. Faça o pensamento contrário daquilo que eu te conversei até agora. Aonde isso vai te levar? Se você, né, após fazer esses pensamentos, esse debate é um podcast de reflexão sobre resultados e caminhadas empresarial. Se você achar que o outro caminho pode ser mais vitorioso, é só você imaginar a cada realização do outro caminho o que é que vai ser o meu resultado. Se for positivo, do seu pensamento, nas suas validações, nos seus bate-papos, nos seus estudos teóricos, você segue. Se for negativo, é muito contraintuitivo fazer isso. Então não faça. Busque a vertente ao qual estou te apresentando aqui. Isso é meio que uma armadilha para a grande maioria das pessoas. Porque a grande maioria das pessoas, elas têm um sentimento de querer olhar para você e dizer assim, eu não te falei? Viu como eu tô certo? Viu? Era não ter feito isso, né? Então, assim, se você tem esse sentimento dentro de si que quer dizer essa palavra, eu já vou dizer que o seu caminho está errado. Eu aqui na Contropax, chegou um estagiário, chegou um analista, chegou meus coordenadores, chegou outra pessoa, eu busco muito estar com a escutativa sobre eles. Porque eu sei que com essas diversidades de mente, de pensamento, de históricos, de tudo, por mais que tenhamos em situações de vida diferentes, posições diferentes, eu extraio o máximo deles, né? E extraio também o máximo das pessoas que eu converso por aí. E qualquer coisa nesse sentido contrário, eu já me afasto. Porque quando eu caminhei pelas vertentes que ele está certo, eu estava certo em alguns aspectos, mas não tinha resultado. Então, assim, eu quero ver para onde o resultado caminha e por como eu posso construir isso. Era sobre isso o podcast de hoje. Era sobre essas reflexões que estavam dentro da minha cabeça, do meu coração, porque falta profundidade para a gente poder fazer o nosso ecossistema empresarial se desenvolver. Então, e pessoal, queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Wise Cowork, a Sites Cowork, a X-Tech, a Logset Certificado Digital, a A2P Partners, né, a WinPay e a Mais Talento. São empresas essas que fazem parte do seu ecossistema, que tem a finalidade de te ajudar e desenvolver sua empresa e também, claro, mais do que nunca, ter lucratividade. Porque se eu te falar diferente disso, isso não é uma empresa, isso é um golpe. Então, meu forte abraço, até o próximo podcast.